Oi, oi! Vamos para a segunda parte do passo a passo do nosso carrinho. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desta videoaula. Vamos fazer agora o capacete do piloto. Vamos usar a linha Carmin 3528. Vamos colocar 8 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 16 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 24 pontos. Vamos fazer agora 4 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 4 até a 7, de 24 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo 4 carreiras, depois voltamos para continuar. Nós já fizemos uma carreira, então mais 3 vezes, dando toda a volta, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer a carreira 8, 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 2 pontos, vou fazer uma diminuição e vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Ficamos com 18 pontos. Finalizamos, vamos deixar fio comprido para nós fazermos a costura e vamos fazer o arremate. Nós colocamos enchimento nesta parte, cuidamos para ele manter este formato bem redondinho. Vamos fazer a viseira do capacete. Então, nós vamos fazer 13 correntinhas com a cor cinza, com a cor glacial 8013. Vamos subir então 13 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Vamos voltar na terceira depois da agulha. Aqui está na agulha não conta, 1, 2, 3. E vamos fazer aqui um ponto alto. Colocamos a agulha bem no meio, ó, que fique 2 fios por cima e um por baixo. Opa, é um ponto alto. Pego uma laçada na agulha, pego novamente a laçada, tiramos uma vez e mais uma vez. Este é o nosso ponto alto. Vamos fazer mais 3 pontos altos.
Um ponto alto. Dois, mais um, três. Então, no total, nós vamos fazer 4 pontos altos. Agora, vamos fazer 3 meio ponto alto. Pegamos a laçada na agulha, pegamos novamente, laçamos o fio e tiramos tudo junto, ó, meio ponto alto. 3 vezes. Mais um, 3. Vamos fazer agora mais 4 pontos altos. Tiramos uma vez, mais uma vez, um ponto alto. Mais 2 pontos altos. 3, 4. E assim nós finalizamos. Vamos prender assim no capacete. Deixamos um pedacinho de fio, então, para fazer a costura. Vamos fazer agora o para-brisa, com este mesmo fio cinza que nós usamos para fazer a viseira. Vamos colocar, então, 6 pontos baixos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos, vamos ficar com 12 pontos no final da carreira 2. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Repetimos essa sequência até o final. Ficamos com 18 pontos. Vamos fazer uma carreira agora de ponto sobre ponto. A carreira 4, sem aumentar e sem diminuir. 18 pontos baixos. Finalizamos. Vamos deixar fio comprido para nós fazermos a costura. Aqui deixamos o fio um pouco mais comprido, que nós vamos depois fechar os dois lados, fazendo uma costura antes de prendermos no carrinho. Vamos fazer agora um encosto da cabeça, aquele encosto do banco do carrinho. Então, nós vamos colocar 8 pontos baixos em anel mágico. Estamos usando o mesmo fio que nós usamos para fazer o carrinho, a base do carro. Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos no final dela com 16 pontos baixos.
Vamos fazer agora 4 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 3 até a carreira 6, sem aumentar e sem diminuir. Finalizamos as 4 carreiras, agora nós vamos colocar só um pouco de enchimento, ó, não muito, porque depois a gente vai dobrar e fazer a costura nele assim dobradinho. Então, nós vamos fazer uma carreira de diminuição por todos os pontos. Vamos fazer 8 diminuições. Ficamos no final com 8 pontos baixos e arrematamos. Vamos deixar um pedacinho de fio para nós fazermos a costura e vamos fazer o arremate com nossa agulha de tapeceiro, pegando todas as alcinhas do ponto e fechando a abertura. Nós vamos agora fazer um círculo para nós colocarmos o número do carrinho. Então, nós vamos usar a cor 4146, o nome dela é Gema. Nós vamos colocar 6 pontos baixos em anel mágico. Na carreira 2, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com 12 pontos no final. Não coloquei marcador, estou contando, mas se você acha melhor, pode colocar. 2 pontos baixos em cada ponto de base. 8, 10, mais um aumento, 12 pontos baixos. Vamos fazer agora na carreira 3, um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Finalizamos, deixamos um fio comprido para nós fazermos a costura. Vamos agora colocar enchimento no capacete. E depois vamos ver a posição para a gente fazer a costura dele no carrinho. Antes de finalizar a costura, nós podemos, se necessário, colocar um pouco mais de enchimento. Fica mais fácil de fazer a costura com menos enchimento. Agora, nós vamos colocar, então, primeiro a viseira no capacete. Ó, cuidamos do lado direito e vamos posicionar na quarta carreira, contando a partir do anel mágico de início. Alinhamos bem na quarta carreira e vamos prender nas laterais.
Então, eu vou usar uma das pontinhas aqui que ficou maior, né, do início, para prender este lado, depois eu prendo do outro lado com este fio maior. É só fazer um pontinho de cada lado pra gente prender a viseira, ó. Vamos agora posicionar para a gente prender no carrinho. Esta parte, então, onde nós tínhamos o marcador, é a base que vai ficar na parte de baixo. Os aumentos ficam na parte superior. Então, cuidamos para que esse quadradinho, né, fique bem certinho para frente, ó, bem alinhado. Não fique torto, né? Então, posicionamos contando 15 carreiras a partir do anel mágico de finalização. 15 carreiras, bem centralizado. Então, vamos prender bem com o alfinete. Se você não tiver essa agulha de boneca que eu estou usando maior, não tem problema. É só fixar bastante alfinete para não sair do lugar enquanto nós estamos fazendo a costura. Aqui nós podemos fazer a costura pegando as alcinhas da frente do ponto, ó, do capacete. Como ele é mais difícil de costurar, podemos usar somente a alcinha da frente. Então, vamos pegando um ponto do carrinho, um ponto do capacete. Vamos costurar por toda a volta. Sempre cuidando para que a posição esteja certinha na medida que nós vamos fazendo a costura. Se não saiu do lugar. Vamos fazer agora a costura desta peça que vai atrás do capacete, é o encosto de cabeça. Então, a gente posiciona ele bem centralizado com o capacete, encostadinho, né? Bem próximo, e vamos costurar a base dele embaixo, ó. Colocamos ele assim, nessa posição, e vamos fazendo a costura pegando, ó, mais ou menos 3 pontos da pecinha e voltamos pro corpo. Vamos fazer umas 3 ou 4 vezes, passando pela peça e pelo corpo, para ficar bem firme. Para fazer a costura do para-brisa, nós vamos fechar esta abertura. Então, com o nosso fio que nós deixamos, nós vamos fazer uma costurinha pegando as duas partes, ó. Dobrado desta forma, passando nos pontos da última carreira, ó, nas alcinhas dos pontos da última carreira. E assim nós vamos costurar na base do carrinho. Vamos posicionar bem na frente do capacete, ó, deixamos
um pouquinho de espaço, ela bem curvadinha assim como está. Colocamos alfinete para fixar e vamos fazendo a costura, pegando um ponto do corpo. Podemos pegar um ponto por fora, ó, da pecinha. Fica mais fácil. Bem próximo sempre a pecinha para não aparecer o fio. Damos toda a volta. Agora eu vou fazer um pontinho aqui bem neste cantinho, ó. Vou fazer um ponto, vou passar pela base do carrinho, saio do outro lado e faço a mesma coisa. Desta forma a gente consegue fazer com que a peça fique bem firme, né? Que a costura não abra. Vamos agora ver a posição das rodinhas para nós fazermos a costura. Então, este fio, ele finaliza bem no meio, né? A gente fez um anel mágico, ele ficou no meio. Vou colocar ele um pouquinho mais pro lado, 2 carreiras pro ladinho, ó, pra gente poder usar ele para fazer a costura. Assim, ele vai ficar na posição certa para começar a costura na base do carrinho. Então, eu vou reposicionar ele. Depois a gente vê a posição de cada rodinha para a gente começar a costura. Então, nós vamos ver a posição das rodinhas de trás, ó. Elas vão ficar sobrando mais ou menos 2 carreiras, ó, sobrando para fora do corpo, né? E atrás, nós vamos ver a posição contando do anel mágico de finalização, 7 carreiras, até nós colocarmos a rodinha. Do outro lado, a mesma coisa, ó, 7 carreiras. Nós começamos, então, a posicionar a rodinha bem na carreira 7, ó. Cuidamos para o alinhamento ficar bem parelhinho, né, embaixo, na mesma altura as duas. Na frente, nós vamos posicionar elas, o final da rodinha bem alinhada com a pontinha do carro, ó, desta forma. Deixando também, alinhamos as duas da mesma forma, deixando elas sobrando um pouquinho na parte de baixo da base do carrinho. Colocamos sobre a mesa para ver se ela fica bem parelhinha, se ela não está inclinando para um lado ou para o outro. Se estiver tudo ok, já podemos prender. Já costurei estas 3 rodinhas, então vou costurar uma para mostrar como eu faço. Então, como eu faço a costura? Eu coloco o fio na base do carrinho, mais ou menos 2 carreiras, ó. Agora eu volto com o fio na rodinha e pego também 2 pontos, né, da rodinha e vou contornando assim. Vou fazendo assim por toda a volta. Eu saí agora na rodinha, vou voltar para a base do carrinho. No mesmo sentido onde ele está saindo da rodinha, vou colocar na base do carrinho. Andamos mais 2 carreiras para frente, ó. Assim.
Pegamos agora mais um ponto da rodinha. Nesta parte de baixo, a gente coloca bem embaixo da rodinha para não aparecer o fio preto, ó. Eu dou 2 voltinhas costurando para ficar bem firme. Vamos posicionar este círculo onde nós vamos bordar o número bem alinhado com o para-brisa, ó. E vamos fazer a costura agora passando por cima, para ele ficar mais chatinho. Como ele é só uma pintura no carro, ele vai ficar mais parecido com o original, né? Passando por cima, ó, da última carreira. E assim nós vamos fazendo por toda a voltinha, né? Costurando, pegando todos os pontos, não deixando nenhum fora. Vamos agora bordar o número 1 neste círculo. Então, eu coloquei o fio preto na agulha, vou deixar ele duplo, pra gente passar só uma vez. Eu estou usando a penúltima carreira para fazer o bordado, ó. Bem centralizado com o anel mágico. Agora eu vou passar um pouquinho pro lado, ó, para formar o número 1. Saímos no mesmo lugar, vamos fazer um nozinho, arrematar e esconder o fio lá dentro. Pronto. Bordamos o número 1. Agora nós vamos fazer um bordado simulando uma abertura, uma gradezinha no carrinho. Então, eu desfiei o fio amigurumi preto mesmo. Eu já bordei um lado, vamos ver a posição para nós bordarmos o outro, depois é só bordar igual. Então, nós vamos deixar 3 carreiras de distância da rodinha. Aqui nós vamos ter 9 pontos de distância, então você já pode marcar 9 pontos. E aqui na frente, ó, nós vamos contar onde nós fizemos os pontos baixos na alcinha do ponto. Na 6ª carreira, ó, contamos 6 carreiras. E deixamos 9 pontos de distância entre eles. Contamos 3 pontos de distância das rodinhas. E é só bordar assim, inclinadinho, ó.
Então, eu entrei com a agulha em cima, só para a gente fazer o arremate. Vamos ver agora quantas carreiras nós deixamos aqui. 1, 2, 3. 3 carreiras, contando 3 pontos para o lado, 4 pontos para o lado, ó, para ficar inclinado. Desta forma. E a gente vai bordar voltando para cima do ladinho onde a gente começou, sempre pulando um ponto, ó. Pulando um pontinho. Volta no de baixo, pula um pontinho também, põe um ponto do lado. E assim nós vamos fazendo mais 2 vezes para nós termos 4 detalhes bordados. Agora, o último, a gente já sai lá em cima, ó, pra gente fazer o arremate. Bem no buraquinho, pra gente conseguir esconder o fio lá dentro. Vamos bordar a grade na frente. Então, eu vou usar uma agulha de costura porque eu quero bordar em cima do ponto, ó, em cima do fio, aliás, não nos buraquinhos, para que a distância fique bem certinha. Então, eu vou marcar com 4 alfinetes, mais ou menos um ponto de distância um do outro, alinhados embaixo e em cima, ó, 2 carreirinhas. Vou mostrar como eu marquei. Então, eu marquei na última carreira, bem no meio da carreira. Então, calcule mais ou menos um ponto de distância entre um alfinete e outro. Então, coloque 4 alfinetes em cima e 4 embaixo. E a gente vai fazendo o bordado, passando de um para o outro. E assim nós finalizamos o bordado. Ficou assim, ó, como simulando uma grade na frente do carrinho. Como se fosse o radiador dele. E finalizamos o nosso carrinho de corrida. Finalizamos o nosso carrinho de corrida divertido. Agora eu quero saber o que você achou, se você gostou de fazê-lo. Então deixe o teu comentário aqui embaixo da videoaula. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Se você fizer o carrinho e quiser me marcar com a hashtag FizComAGlê, está aparecendo aqui na tela, ou @Glenegre, vou adorar ver as criações de vocês. Aproveita e me segue lá no Instagram também. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Fica com Deus, um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!